Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a preocupação da esquerda, porque em 3 dias o Bolsonaro transformou a tornozeleira em ativo eleitoral. Bolsonaro gangsta, já tá cheio de meme por aí do Bolsonaro gangsta pegando as novinhas toda aí com a tornozeleira, olha que coisa, né? E o pessoal da esquerda tá preocupado, aqui o Bernardo de Melo Franco falando aqui, ó. Bolsonaro transformou tornozeleira em ativo eleitoral, né? E o pessoal explica melhor o que é isso daqui, falando sobre a questão da vitimização do Bolsonaro. Transformar Bolsonaro em vítima é um erro político, lógico, para a esquerda, né? Eles estão falando que eles são de esquerda, estão falando para a esquerda, né? Ou seja, isso é positivo para Bolsonaro. Vamos entender esse assunto aqui, porque o pessoal está vendo a reversão do caso que eles achavam que seria o efeito Canadá e estão vendo que é devido à vitimização do Bolsonaro. Eles têm razão, tá? Isso pode dar voto para Bolsonaro mesmo ano que vem. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, pode ser confundido com Ayatollah, Barroso Calado é um poeta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A parte mais legal do pessoal da esquerda tá preocupado com o marketing eleitoral do Bolsonaro é que até coisa de 15 dias atrás, até o mês passado, eles nem estavam preocupados com o Bolsonaro, né? Porque achavam que Bolsonaro não seria candidato ano que vem, né? Ou seja, bom, Bolsonaro não vai ser candidato. Pode estar bem na pesquisa, pode estar mal na pesquisa, não faz diferença, não vai ser candidato, está proibido de se candidatar. E parece que agora, com essa ação do Trump, o pessoal começou a perceber que a coisa não é bem assim. Mudou o clima nessa história, né? Bolsonaro é sim candidato ano que vem e o pessoal voltou a tratar ele como candidato, ficando chateado, é lógico, né? Em 3 dias, Bolsonaro transformou tornozeleira em ativo eleitoral. Tá dizendo aqui o cara que, olha só, na sexta-feira, Bolsonaro acordou com a Polícia Federal na porta. Cumprido o mandato judicial, o capitão passou a conceder uma série de entrevistas. Em todas elas, recusou pedidos para mostrar o aparelho recém-acoplado. É humilhante, degradante, eu tenho vergonha de falar que estou com uma tornozeleira, justificou. 3 dias depois, o mesmo Bolsonaro se postou no alto de uma escadaria diante de fotógrafos e cinegrafistas e, num gesto teatral, puxou a barra da calça, ergueu a perna esquerda para exibir a geringonça. Isso daqui é o símbolo máximo da humilhação de uma pessoa inocente, ele bradou, né? E, de novo, ele fez o correto, né? Aí o pessoal tá aqui, o Bolsonaro é profissional, ele sabe pautar o debate e transformar a imagem em notícia. Ao mostrar a tornozeleira, ele produziu um novo espetáculo para inflamar seguidores e não sei o que lá e coisa e tal. Pois é, não, ele fez o correto, ele mostrou exatamente o argumento dele, que é o fato de que ele está sendo perseguido, obviamente, né? Todo mundo está vendo isso, né? É lógico que na bolhazinha da extrema esquerda, não é perseguição, não, é um processo como outro qualquer, né? O fato de não ter tido golpe nenhum, de não ter tido absolutamente nada, né? Desde não ter evidência de nada, absolutamente de coisa alguma, não importa para eles, né? Que eles sabem. Na cabeça da esquerda, o Bolsonaro é golpista só por ter roubado o coração das pessoas aqui no Brasil, né? Então, na cabeça deles, esse é o problema. E aí o pessoal está preocupado com isso, porque estão vendo que está fazendo efeito aqui. Hoje, de novo, o Bolsonaro chegou lá no prédio do PL, o pessoal da imprensa queria falar com eles, né? Ele falou, pô, não posso falar com vocês, pô, né? Vocês estão vendo a confusão que está dando? Não posso falar com vocês. Ele foi lá no prédio do PL e, né, deu tchauzinho para a imprensa e foi lá e pronto, né? E os jornalistas atrás do cara. É o que eu falo para vocês. Há um tempo atrás, o pessoal não perseguia Bolsonaro desse jeito. Por que não? Porque há um tempo atrás o pessoal estava já sentado no sonho dourado da isentosfera. Qual que é o sonho dourado da isentosfera? É chegar a 2026 com o Lula fraco. O Lula vai estar fraco em 2026, ninguém tem dúvida, né? Muito ruim a economia, vai piorar ainda mais com esse negócio das sanções, vai piorar ainda mais a coisa. Então o Lula vai chegar fraco em 2026 e Bolsonaro proibido de concorrer. Era o sonho dourado da isentosfera. A isentosfera já estava falando que não, que agora a terceira via vem e não sei o que lá e coisa e tal. E agora a coisa mudou toda, né? Eles estão chateados exatamente. A imprensa está correndo atrás de Bolsonaro exatamente por isso. Porque sabe exatamente que ele é a notícia. Ele agora está na eleição de 2026 de novo, né? A chance existe, né? Aqui, ó, até o governo pediu calma aqui, ó. O governo Lula pede cautela a ministros para evitar a vitimização de Bolsonaro. Porque a avaliação deles é que a vitimização ajuda Bolsonaro eleitoralmente. Repara, se Bolsonaro não é candidato ano que vem, se Bolsonaro está proibido de ser candidato ano que vem, o que importa?
se ele está vitimizado ou não. Isso é o que eles estavam pensando antes. Vocês lembram que antes a esquerda falava abertamente em prender Bolsonaro, não, que tirar da vida política, tem que prender todo mundo, prender os bolsonaristas. Eles não estavam nem aí para vitimização. Por quê? Porque eles sabiam que Bolsonaro não seria candidato em 2026, ou pelo menos era assim que estava a decisão do STF, né, até há poucos dias atrás, até 2 semanas atrás, né? Agora está tudo na incerteza. A própria esquerda está admitindo que vitimizar Bolsonaro é preocupante. Isso pode gerar problemas para a eleição de 2026. Bolsonaro vai estar na eleição de 2026. Então repara como é que a mudança de tom desse pessoal, né? Aqui, ó, a orientação do governo Lula é que não dê margem para o discurso de perseguição política comum entre bolsonarismo. O fato de ser uma perseguição política, ok, mas não pode ter o discurso da perseguição política. É muito engraçado esse pessoal falando, mas beleza, é isso daí. Ou seja, isso mostra que eles estão preocupados. De novo, se Bolsonaro não tivesse, não pudesse concorrer em 2026, por que eles estariam preocupados? Ah, porque ele pode transferir voto para o Tarcísio, por exemplo, ou para outra pessoa. Não, meu amigo, vitimização é da pessoa, é pessoalíssimo, né? Não vai ajudar nada. E até porque a gente sabe que na visão anterior, né, antes desses últimos 15 dias aqui, a previsão era que o STF iria prender Bolsonaro. Exatamente, ele já está inelegível, estava inelegível, né? E ia prender para quê? Para que ele não influenciasse na eleição do ano que vem, não pudesse falar. Muito provavelmente, segundo disseram algumas pessoas aí, iria colocar ele em prisão domiciliar, mas proibido de usar a internet. Aí, ou seja, ele não conseguiria apoiar o Tarcísio ou apoiar ninguém, porque estaria em prisão domiciliar e não poderia usar a internet. Então, ou seja, esse efeito do Bolsonaro para outra pessoa não faria diferença. Mas, mesmo considerando que pudesse, de alguma forma, ele fazer diferença, vitimização é pessoalíssima, ou seja, é o tipo da coisa que afeta ele apenas, né? O fato do pessoal estar preocupado com vitimização do Bolsonaro mostra só uma coisa, que esse pessoal já está contando com o Bolsonaro no jogo. Já fizeram as contas lá e está todo mundo batendo no peito, falando soberania, 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 mas já sabe que deu ruim a coisa, meu amigo, já era. A única alternativa que o STF vai ter e o governo vai ter é obedecer o Trump, né? Aqui, ó. Transformar Bolsonaro em vítima é um erro político. Proibir o ex-presidente até de se expressar, como já proibiram Lula, pode ser um equívoco. Prender antes da hora, outro equívoco. De novo, antes eles não tinham essa preocupação. Por que eles não tinham essa preocupação antes? Porque eles sabiam, ou pelo menos eles tinham a ideia na cabeça deles, de que Bolsonaro não seria candidato ano que vem. Então se ele vitimizar, se prender, se ele ficar chateado, coisa, tô nem aí, pô, não tem problema nenhum, ele não vai ser candidato mesmo, né? Transferir para outra pessoa é complicado, né? Aí agora ele fala aqui, ó, seja na política ou na história, um personagem sofrer algum tipo de martírio, real ou fictício, é um trunfo considerável. Tá lembrando aqui o pessoal que diz que a facada não existiu, né? Também falam sobre isso, né? Que não, que a facada foi um plano do Bolsonaro para se vitimizar e coisa e tal, né? Bom, fica a dica aí, esse negócio de vitimizar o Bolsonaro costuma dar certo realmente, né? As trajetórias dos heróis são de tanta gente, são recheadas de quedas e percalços, que são reescritos por quem admira a figura. E é verdade. E, de fato, ninguém tem dúvida de que isso daqui é um percalço. O Bolsonaro está sendo perseguido pelos inimigos políticos dele, porque os inimigos políticos querem voltar com a corrupção completa aqui no Brasil, né? Então, o interessante é isso, né? É lógico que isso aqui o pessoal está criticando, dizendo que não pode, que Bolsonaro se vitimizar, não pode fazer isso, não sei o que lá, mas o curioso é essa leitura. Você concorda comigo? Se o Bolsonaro não for candidato ano que vem, então por que a preocupação dele estar vitimizado ou não? Que ativo eleitoral é esse da tornozeleira se ele não vai ser candidato ano que vem, se ele está proibido pelo STF de ser candidato ano que vem, né? É que o pessoal já se tocou. Lá dentro já está todo mundo sabendo. Para o Brasil, eles vão continuar com o discurso do soberania, soberania, e também falando de nacionalismo, patriotismo, que eles querem tentar tirar essa coisa do patriotismo do Bolsonaro, dizer que agora quem é patriota é o pessoal do PT e coisa e tal. Vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas no final das contas, eles já estão admitindo que Bolsonaro vai concorrer ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.